de volta com Coração Jovem. Coração Jovem, desta vez, neste programa, nós estamos trabalhando o seguinte tema: espelho, espelho meu. Autoaceitação, autoimagem, como que a gente lida com isso? É orgulho, é vaidade, é humildade, como se a gente se sente mais ou menos, o que está certo para a espiritualidade, enfim. São tantas perguntas, e falando em pergunta, vamos ouvir um jovem pergunta para nos ajudar nesse nosso bate-papo. O que fazer quando alguém fala mal de você? O que fazer quando alguém fala mal de você? Hoje em dia, por causa das redes sociais e do aparente anonimato, né, acontece com muita liberdade esse falar mal, dizer o que pensa, sem nenhum filtro, algo que a gente tomava mais cuidado em outras épocas. Hoje é muito livre a opinião, né? Mas, na verdade, isso sempre houve. A questão de fazer uma opinião, de dar uma opinião. Geralmente fazer uma crítica. E quando essa crítica é aparentemente anônima, às vezes nem tanto assim, mas se tem pela internet uma sensação de liberdade tão grande que a gente vê que as críticas às vezes estão feitas de forma até agressiva. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz, doutora, quando alguém fala mal da gente assim, descaradamente mesmo, ou sem dó? Sem dó, padre. Tem que ser sem dó. Tem que ser o sem dó ainda. Tá. Bom, primeiro que não é algo agradável, né? Claro. Então, primeiro, às vezes as pessoas esperam muito delas próprias, né? Ou esperam que vão ficar imunes a isso e não vão sentir absolutamente qualquer história coisa. De pode falar o que quiser, falem bem ou mal, falem de mim. Isso não é bem verdade, né? Não é verdade, né? Quem que gosta, né? Porque entra naquela questão da autoimagem. Se eu tenho uma autoimagem organizada, saudável, eu não vou gostar que falem mal de mim. Sim. Né? Natural. Sim. Certo? E também, por outro lado, não podemos supervalorizar esse mal dizer. Essa opinião. Né? Se a pessoa, porque a verdade é uma só, se é uma crítica, ela vai edificar, ela vai construir, vai ter uma forma de se pronunciar. Se é uma coisa sem qualquer trava, sem qualquer zelo ou respeito, então já não é uma questão de edificação. Não é nenhuma crítica, já se Já torna uma agressão. Mal, É né? uma agressão. Desdenhar, né? Desfazer da pessoa. Então, é aquela história, né? Nós não precisamos ser os mais, mas também não precisamos ser os menos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não preciso ser o mais XYZ, ser a melhor, o mais isso ou mais aquilo, para me aceitar. Se isso, aliás, é uma dica, né? Se por um acaso alguém segue isso, cuidado, porque é uma armadilha, né? Você precisa trabalhar um pouco mais a sua aceitação. Aceitação sobre você mesmo. Eu não posso colocar nas mãos do outro, né, a aceitação que eu vou ter de mim mesmo. Isso é muito sério, como assim, a gente começou a pincelar no começo do programa de hoje, né? É algo bem delicado, bem frequente, porque hoje as pessoas tendem a superestimar o que o outro diz. Exatamente. Dando essa abertura, inclusive. Porque é uma exposição muito grande hoje, né? As pessoas estão muito expostas. Então, as opiniões também são muito expostas e, às vezes, exageradas, e a gente tende a sofrer demais com isso, às vezes mais do que deveria, por essa questão de querer ser mais, precisa na competição, né? Eu preciso me destacar. Às vezes nem é tanto a competição, né, padre? Às vezes é uma questão até de me afirmar. Eu preciso afirmar quem eu sou, eu preciso afirmar que serei aceita, que serei querida, que serei bem vista, como se, de fato, a gente pudesse ser sempre bem vista, sempre benquista. E não é, isso não é uma realidade. O que fazer com isso? O que fazer com esse questionamento todo de aceitação, de se sentir mais, se sentir menos? Como lidar com tudo isso? Para que a gente possa continuar esse nosso papo e concluindo já, que nós já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, vamos ouvir mais um jovem pergunta? Olá, meu nome é Wellington e gostaria de saber o que é cura interior e se existe alguma oração especial para isso. Existe alguma oração para isso? O que é cura interior? É uma boa pergunta e é importante a gente chegar nesse momento. Como nós estamos falando de crescimento humano, de crescimento espiritual, de espiritualidade, de fé, de psicologia, né, de conhecimento das ciências humanas também, de autoconhecimento, realmente existe uma oração em que a gente chama, né, cura interior,
um trabalho de cura interior, mas não é uma oração específica. Não existe uma receita, como nada na vida, não existe uma receita mágica, né? Existem coisas que são exatas, mas no trabalho humano não é ciência humana, né? Já não é ciência exata. Não tem jeito. Na nossa espiritualidade, no nosso conhecimento humano, nós podemos trabalhar, pedir sim a cura interior, rezar por isso. Qualquer oração que trabalhe esse sentimento, né, de pedir a Deus que cure o nosso interior, já é uma cura interior. Mas existem caminhos. O que pode curar? Como nós podemos curar o nosso coração? Como nós podemos lidar com a nossa autoestima, com a nossa autoimagem, com a nossa autoaceitação? A espiritualidade pode ajudar? Nós ouvimos o Conselho de São Paulo, para a gente não se sentir, não dar uma opinião muito maior do que nós temos. Na verdade, é uma opinião razoavelmente modesta, ele pede, né? Como que a espiritualidade pode nos ajudar, Padre? Nessa autoaceitação, na aceitação da nossa imagem, que nós somos, em se sentir amados de verdade. Essa pergunta é muito coerente com o que nós estamos falando, o nosso né? tema. Acho que a nossa vida toda deve ser uma cura interior. Acho que a busca é de cura interior a vida inteira. Uhum. E eu vejo que o maior milagre está em descobrirmos quem nós somos. Quais são meus carismas, o que Deus quer de mim neste mundo, nessa vida, quem sou eu? Na verdade, a própria descoberta de nós mesmos já é um processo de cura. Porque se eu descubro quem eu sou, e a oração nos leva a isso, Jesus nos leva a isso, a descobrir quem eu sou, do que eu sou capaz, do que eu não sou capaz. Aceitar isso, né? Quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos. A boa oração, ela nos leva a isso. Ela nos ajuda a descobrir e enxergar tudo isso. Isso é cura, é libertação, é autoaceitação. E a partir daí, Deus nos leva a mais. Eu enxergo o meu hoje, o meu eu, quem eu sou e o que eu posso ser aos olhos de Deus. Na verdade, nós podemos até dizer, eu aproveito para perguntar para a doutora, que até mesmo também quando uma pessoa não tem uma busca específica de fé, ela também passa por um processo de cura. Talvez não com a espiritualidade, mas o conhecer-se é um processo de cura, né? De saúde. Né? Saúde. Até você falou disso, de saúde, né? Cura e saúde A gente deve experimentar, acho que você experimenta isso também no atendimento das pessoas, no acompanhamento. A pessoa se liberta, né? Ela começa, a partir do momento que ela começa a se conhecer e aceitar quem ela começa, por exemplo, no processo de autoaceitação, ela passa a de verdade, vocês usaram o libertar-se, né? Mas ela começa a romper com crenças que ela tem sobre si própria e que são, de fato, irracionais, né? Disfuncionais, irracionais, irreais, muitas vezes. Então, de verdade, a saúde acontece. A gente vai dizer mesmo que é um processo podemos dizer assim, a gente pode usar o termo mesmo libertação, né, no sentido de que desprende-se de algumas regras que são irracionais, que não são favoráveis ao crescimento, ao bem-estar. Na espiritualidade a gente vai dizer justamente isso, é um processo de libertação. É um milagre. De cura. É um milagre. Cura, é um milagre. Na verdade, o grande milagre da vida é a gente perceber-se vivo e perceber quem vive em nós, né? Deus que habita em nós, Deus que nos conhece, Deus que nos ama como nós somos. Por isso que tem um salmo, né, o Salmo 138, que fala para nós que o Senhor nos fez de modo maravilhoso. Nós conhecemos mais pela música, pela canção Sonda-me, né? O Senhor me sonda, me conhece, mas tem uma frase que fala: o Senhor me teceu no ventre materno, o Senhor me fez de modo maravilhoso. Quando a gente descobre a maravilha que nós somos, nem mais nem menos, maravilhosos por sermos graças de Deus, propostas de Deus, né? Por sermos criação e, mais do que isso, filhos amados de Deus. Por isso eu quero convidar você a rezar conosco. No final desse bloco nós queremos nos colocar na presença de Deus como fizemos no início e pedir a sua graça, pedir que Ele nos ame. E é isso que eu quero cantar e rezar com você. Deus me ama como sou. Deus não desiste de nós. Deus nos conhece. Uma vez eu fui convidado a pregar sobre isso. Deus não desiste de você, era o tema da pregação. E quando eu comecei a pregar, no decorrer da pregação, Deus me levava a rezar isso. Padre, lembre-se que primeiro Deus não desiste de você. Isto é,
olha quem você é, a sua autoimagem, como você se aceita, como você se experimenta, porque a sua experiência vai falar mais do que as suas palavras. O seu testemunho vai dizer mais do que as suas palavras. E assim nasceu essa canção que eu quero partilhar com você e peço que te ajude a rezar. Então, como você se sentir melhor para rezar, se coloque na presença do Senhor e faça dessa canção a sua oração. Deus me ama como sou, me entrega o seu amor. Ele não desiste de mim. Deus me ama mesmo assim, tão fraco e pecador. Ele não desiste de mim, faz aliança, manda profetas, não me desampara. E mais que isso, manda seu filho, maior prova de amor não há. Deus me ama como sou, me entrega o seu amor. Ele não desiste de mim. Deus me ama mesmo assim, tão fraco e pecador. Ele não desiste de mim, mesmo que eu queira me esquivar. Ele me sustenta, jamais desiste de me salvar. Maior prova de amor não há. Ele não desiste de mim. Senhor, nós acreditamos que o Senhor não desiste de nós, que o Senhor nos ama como nós somos, mas que o Senhor deseja que nós sejamos melhores, cada vez melhores do que nós somos. O Senhor não quer que a gente permaneça como a gente está, porque o Senhor sabe onde nós podemos chegar. E como qualquer pai amoroso, nós sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. Por isso, Jesus, dá-nos a graça de crescermos nesse conhecimento, nesse autoconhecimento, nessa autoconfiança, nessa autoaceitação, de termos uma imagem real de quem nós somos, uma autoimagem, como diz a palavra, razoavelmente modesta, nem mais, nem menos. Concede, Jesus, que cada um que está nos assistindo, especialmente os jovens, os adolescentes, possamos ter a graça, todos nós, de crescermos nessa autoaceitação. Cura o nosso interior. De todas as vezes que ouvimos críticas que realmente nos colocaram para baixo e têm nos destruído, palavras duras de agressividade, de ódio, de falta de amor, de compaixão até. Concede, Jesus, que o nosso interior seja curado, que nós possamos ter uma imagem real de quem nós somos, que o nosso interior possa ser curado e transformado para que a gente não se sinta mais do que ninguém, mas também nunca menos do que ninguém. Nos sintamos filhos e filhos amados, e como filhos amados também possamos ajudar os nossos irmãos a crescerem nesse conhecimento, nesse sentimento, a sermos instrumentos de cura para os nossos irmãos, a dizermos para quem está perto de nós do valor que eles têm, para que realmente possamos curar aquela imagem negativa que muitas vezes nós temos de nós mesmos e dos outros, aquela sensação de que nunca está bom, nunca é o suficiente. Nem sempre a gente se acha assim, mas às vezes alguém age assim conosco e nós não conseguimos sentir. Ajuda-nos, Senhor, cura o nosso coração, para que a gente não deixe a nossa felicidade nas mãos de ninguém, a não ser nas Tuas mãos, e que nós possamos tomar posse da Tua graça,
tomar posse da graça que somos nós, que é a nossa vida, com todas as fragilidades que nós temos. Que a gente não se submeta a nada para ser aceito por alguém, mas que a gente entenda o nosso valor. O nosso preço foi pago na cruz, pelo teu sangue precioso. O nosso valor é imensurável, porque o Senhor nos deu essa graça. Nos criou, nos salvou e não desistiu de nós. Vamos repetir: Deus me ama como sou. Deus me ama como sou, me entrega o seu amor. Ele não desiste de mim. Deus me ama mesmo assim, tão fraco e pecador. Ele não desiste de mim, não desiste. Não desiste. Não desiste. Que você tenha essa certeza no seu coração, que Deus não desiste de nós e que Ele possa te ajudar a se amar mais e que a gente, se amando melhor, possamos amar melhor os nossos irmãos. Agradeço de coração a presença, de cada um aqui dos meus irmãos e quero desejar a você todo o bem, toda a alegria que provém do coração de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Coração Jovem volta semana que vem. Espero você e lembre de nos acompanhar lá no nosso Face, na nossa página Coração Jovem TV. Procura, participe, seja membro atuante da nossa família. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Canto novo de vitória. Canto novo de vitória. Canto novo de vitória. Canto novo de vitória. Canto novo de vitória, cantarei ao Senhor de toda história, aplaudirei. Toda a criação te adora, Rei dos Reis.